O que separa as pessoas de maior sucesso na vida das demais? O que aqueles top 1% mais ricos e mais felizes fazem de diferente? Porque tantas vezes a gente vê histórias de pessoas que nasceram numa mesma região, em famílias parecidas, com nível de renda parecido, terem resultados tão diferentes ao longo da vida. O meu palpite é que as pessoas de maior sucesso seguem algumas leis diferentes, seguem alguns princípios diferentes para construir riqueza e para ter e construir vidas melhores. E aqui eu quero compartilhar contigo 15 leis que eu passei a seguir ao longo dos últimos anos e que me ajudaram muito a levar o Clube do Valor do zero a um faturamento de dezenas de milhões de reais por ano e a me fazer ter uma vida muito mais leve, tranquila e feliz. Eu vou tratar de algumas leis para construção de riqueza, outras leis para você ter mais sucesso em várias áreas da vida. Eu quero começar com as leis de construção de riqueza e a primeira lei é a lei do controle seletivo. Basicamente, você pode dividir qualquer coisa na sua vida em dois diferentes grupos: coisas que você controla e as coisas que você não controla. Seu primeiro papel para ter mais sucesso e chegar mais perto dos top 1% é colocar toda a sua energia naquelas coisas que você controla. Eu, por exemplo, aqui, eu não controlo o quanto o Clube do Valor vai crescer esse ano ou esse mês, eu não controlo quantas visualizações esse vídeo aqui vai ter, eu não controlo quantos novos clientes a gente vai conquistar no próximo semestre, mas eu controlo a quantidade de vídeos que eu publico aqui nesse canal novo e no canal do Clube do Valor, eu controlo a escolha do tema, do título, para fazer temas de títulos chamativos, eu controlo a construção da narrativa de um vídeo para conseguir agregar muito valor para ti e, eventualmente, reciprocidade, você lá na frente virar nosso cliente. Basicamente, eu vejo que as pessoas de maior sucesso, aquelas que eu olho com muita inspiração, que eu tento aprender com elas praticamente não perdem tempo refletindo sobre coisas fora do controle. Como diz aquela famosa oração da serenidade: Senhor, dá-me serenidade para aceitar tudo aquilo que não pode e não deve ser mudado. Dá-me forças para mudar tudo o que pode e deve ser mudado, mas, acima de tudo, dá-me sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Essa aqui é a primeira lei, e a segunda lei é a lei do efeito, que eu fui exposto pela primeira vez lendo o livro The Millionaire Fastlane, e que basicamente diz o seguinte: o dinheiro que você vai ganhar na sua vida é efeito da quantidade de pessoas que você impacta positivamente e do valor gerado para essas pessoas. Ou seja, quanto maior for o valor que você gerar na vida de alguém, e quanto mais pessoas você conseguir gerar mais valor, mais dinheiro você vai ganhar em troca. E como é que você faz para gerar valor? Você faz isso basicamente resolvendo o problema. No Clube do Valor, a empresa que eu fundei, a gente resolve um grande problema, que é como investir para construir uma vida mais tranquila, para ter tranquilidade de investir melhor e conseguir conquistar minha aposentadoria, conseguir viver de renda. Esse é um problema muito grande, porque, afinal de contas, todo mundo que trabalha hoje, que ganha dinheiro hoje, precisa se programar para lá na frente conseguir desacelerar, pisar no freio, parar de trabalhar, e a gente ajuda muito com isso. Então, se você quiser crescer na sua carreira, quiser impactar mais vidas, quiser ganhar mais dinheiro, pense muito em resolver problemas, né? Quanto maior for o problema que você resolveu, mais problemas você resolver, e para mais pessoas você conseguir resolver esse problema, mais dinheiro você vai ganhar em troca. A terceira lei é a lei da consistência, que é uma das minhas preferidas porque eu me identifico muito com ela, né? Sem falsa modéstia, eu não me considero muito talentoso em nada em específico, né? Eu nunca fui um grande esportista, nunca fui dos melhores na escola, na faculdade, eu fui um aluno bem medíocre. Quando eu fundei o Clube do Valor, tinha várias empresas ali parecidas com o clube, né? Iniciando, começando no marketing digital, começando a buscar ter clientes, e várias cresceram muito mais rápido do que a gente no primeiro momento. E mesmo assim a gente conseguiu ter um sucesso muito bom, um resultado muito bom. Embora não seja o melhor em nada, com certeza somos mais consistentes. Desde que a gente começou o canal do Clube do Valor no YouTube, isso foi em 2017, a gente nunca passou uma semana sequer sem publicar vídeo. Desde que a gente começou a enviar e-mail para nossa audiência, a gente nunca passou 15, 20 dias sequer sem enviar um e-mail com conteúdo legal. Desde que comecei esse canal aqui, toda semana sempre tem um vídeo novo. E para mim a consistência é um pré-requisito para você ter sucesso em qualquer área na sua vida. Porque não adianta nada sonhar com um futuro melhor, planejar um futuro melhor, pensar na lei da atração. Nossa, eu quero atrair um carrão. Tudo isso não vale nada se você não fizer as coisas e fizer por bastante tempo com consistência. Isso parece chato, mas é isso que mais dá resultado. O jogo da construção de riqueza, ele é muito mais uma maratona do que uma corrida de 100 metros. E não ganha o mais habilidoso, não ganha o mais sortudo, ganha aquele que é mais consistente. A quarta lei é a lei da execução, que se baseia numa frase do Charlie Munger que diz: em toda a minha vida, não conheci pessoas sábias que não liam o tempo todo. Nenhuma. Zero. E aqui o grande ponto é que o Munger tem razão, né? Estudar vai te fazer desenvolver novas habilidades, e o empilhamento de habilidades vai te fazer ganhar muito dinheiro e ter uma vida muito melhor, desde que você execute aquilo que você está aprendendo. E pensa o seguinte, tá? Imagina aí um livro, sei lá, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Digamos que você leu esse livro e eu não li esse livro. Só que você não fez absolutamente nada com aquilo que você aprendeu. Você só achou interessante e tal, não implementou nenhuma lição, nenhuma dica daquele livro. Então o ganho que você teve nesse processo
é igual ao meu. Uma pessoa que lê algo e não aplica nada do que aprendeu na sua vida tem tanta vantagem quanto o cara que nem leu, nem teve acesso àquele conhecimento. Você tem que estar sempre aliando a busca por mais conhecimento com também a execução, com coisas que você vai mudar na sua vida. A aprendizado é justamente quando você consegue mudar um determinado comportamento para melhor. Dito isso, a quinta lei é a lei dos incentivos alinhados. Entender sobre a lei dos incentivos e desincentivos vai te ajudar muito a ter um maior poder de convencimento sobre outras pessoas e a construir projetos melhores de longo prazo. E entender a lei dos incentivos te ajuda de duas formas. A primeira, te ajuda a avaliar quais são os incentivos da pessoa que está do outro lado negociando contigo num determinado momento. A segunda, te faz construir relacionamentos ganha-ganha, em que você ganha, a pessoa que você está construindo esse relacionamento também ganha, a partir do momento em que os incentivos das partes estão alinhados. Um exemplo que a gente faz aqui no Clube do Valor. No mercado financeiro, muitos profissionais, como gerentes bancários e assessores que ganham comissões, são remunerados de acordo com a comissão que determinados produtos financeiros pagam. Só que o problema é que alguns produtos pagam comissões maiores. E no mercado financeiro, no mundo dos investimentos, quanto maior a comissão de um produto, pior esse produto é. É o único mercado em que, quanto maior o custo de determinado produto, pior é esse produto, né? Na média, as coisas que custam mais caro são melhores. No mercado financeiro não, porque esse custo vem em formato de taxa e a taxa acaba com a tua rentabilidade. Esse tipo de profissional, se age assim, ele acaba não tendo incentivo alinhado com os seus clientes. Porque se tem um determinado produto, vamos chamar esse produto de COI, que paga uma taxa de 5%, e tem outro produto, vamos chamar de um título público, que paga uma taxa de 0,1%, esse cara vai ter um incentivo maior a entregar o produto ruim. O que a gente faz aqui no clube, a gente começou a empresa justamente por causa disso, é cobrar uma taxa única sobre a carteira dos nossos clientes, independentemente dessa carteira ter COIs ou ter títulos públicos. Nossa renda vai ser igual, então o nosso incentivo vai estar alinhado ao do nosso cliente. Já está interessado em colocar os melhores produtos possíveis para essa carteira render bastante e o cliente continuar conosco por muitos anos. Bom, a sexta lei é a lei da combinação de competências, que basicamente é a fórmula simples para fazer milhões que eu explico em detalhes nesse vídeo aqui, mas que no resumo é fruto de um seguinte processo. Passo 1, se tornar bom, ficar entre os 20% melhores em uma habilidade valiosa. Passo 2, repetir o passo 1 para outras duas habilidades. E passo 3, combinar essas competências. Por que top 20%? Porque é muito mais fácil ser um dos 20% melhores em uma área do que ser um dos 1, 2 ou 3% melhores nessa mesma área. A competição lá entre os melhores ela é muito mais acirrada. E pega o exemplo aqui do Clube do Valor. Eu diria aqui, sem falsa modéstia, a gente está entre as 20% melhores empresas que prestam serviços financeiros aqui no Brasil. O meu outro canal, o canal do Clube do Valor, que eu falo de investimentos, é um dos 20% maiores canais de finanças e investimentos que tem aqui no YouTube. E a gente possui aqui no clube um dos 20% melhores times comerciais, que inclusive é muito elogiado por clientes nossos que são empreendedores, que também têm seus próprios times comerciais. Eles falam, poxa, que inveja que eu tenho do time de vocês, me ligaram na hora, me atenderam bem, entenderam muito bem meu problema, apresentaram bem a solução, etc. E assim, combinando essas competências, a gente acaba se tornando único. Quando você se torna único, não tem competição, porque a sua oferta acaba sendo única. E pela lei da oferta e da demanda, se existe determinada demanda por um produto, você tem uma oferta única, você vai conseguir ser muito bem remunerado por isso. A lei número 7 é a lei da crítica seletiva, que se baseia nessa frase. Para evitar críticas, não faça nada, não diga nada, não seja nada. Eu vejo aqui que o medo do julgamento é algo que assassina o potencial humano. Ainda mais na era atual, em que qualquer pessoa da noite pro dia pode ser cancelada na internet, e que a gente viu como um cancelamento pode ter consequências drásticas na vida de uma pessoa, de uma família. E aí, cara, eu me lembro de um post do Thiago Nigro, Primo Rico, que ele fez meses atrás, que ele dizia algo mais ou menos assim: não há pobreza que resista a 14 horas de trabalho por dia. Bem, ele não falou que quem trabalhar 14 horas por dia vai ser rico, falou que vai deixar de ser pobre e pá, chuva de crítica. Esse post é uma ofensa ao trabalhador. Então Ubers e taxistas são todos ricos. Discordo e acho muito irresponsável uma publicação como essa. E eu fico olhando aquilo e pensei, poxa, uma opinião simples e relativamente verdadeira pode gerar tanta raiva, tanta briga na internet. Como é que estão as coisas hoje? Né? E eu percebo que tem muitas pessoas que não se expõem na internet, que não tentam aparecer, que não tentam fazer um bom marketing, justamente com medo de receber esse tipo de crítica. Por isso, existe essa lei que basicamente diz para você não ouvir críticas construtivas de quem não construiu coisas similares às tuas. Eu percebo que as pessoas de maior sucesso, elas não perdem tempo criticando aquelas pessoas que estão atrás dela, mas que um monte de fracassado perde muito tempo criticando quem está à frente dela. Então com essa lei aqui você pode até
ressignificar o hate, o ódio online, usando ele como uma confirmação de que você está fazendo progresso, de que você está crescendo, que você está tendo sucesso, e usar esse hate, esse ódio como uma motivação e não como um desincentivo. Bom, até aqui essas leis elas vão te ajudar muito a ganhar mais dinheiro. Agora, dinheiro não é o único sucesso que existe, por isso as próximas 8 leis vão te ajudar a ter sucesso em geral na vida, ter uma vida muito mais feliz. A 8ª lei é a lei dos 40%, que se baseia num estudo chamado Pursuing Happiness, The Architecture of Sustainable Change, em que a autora mapeou 3 fatores que contribuem para a nossa felicidade: a disposição genética, as circunstâncias da nossa vida e a nossa intenção, sendo disposição genética o que Warren Buffett chamava de a loteria dos ovários, né? A parte química da coisa. As circunstâncias da vida, como também coisas que têm a ver com a loteria, né? Sobre onde você cresceu, sobre seu nível de educação, desafios apresentados na infância, etc. E a intenção é sobre o que você faz, é sobre as decisões que você toma, é sobre os pensamentos que você coloca foco, que você nutre. E a conclusão desse estudo é que a disposição genética representa 50% da nossa felicidade, isso aqui é totalmente lotérico, aleatório. As circunstâncias representam 10% da nossa felicidade e a nossa intenção representa 40%, que é muita coisa. Você basicamente controla 40% dos fatores que te fazem ser feliz ou ser infeliz. Isso só depende de ti. E para treinar a sua intenção, as próximas 7 leis aqui vão te ajudar bastante. A começar pela lei dos 2 e dos 80 anos, que é uma prática que eu comecei a fazer no ano passado, em que basicamente eu respondo 2 perguntas todas as noites antes de dormir. A primeira, o que eu tenho hoje que eu imploraria para ter 2 anos atrás? E a segunda, o que eu tenho hoje que eu imploraria para ter de volta quando eu tiver 80 anos? 2 perguntas com um só objetivo, que é colocar todas as coisas da minha vida sob uma boa perspectiva. Estou colocando as coisas da minha vida sobre um ângulo que é positivo para o presente, exercitando a gratidão e ficando mais tranquilo e feliz com as coisas que eu tenho. 10ª lei é a lei de Pedro, porque ela se baseia nessa frase do Freud. Quando Pedro me fala sobre Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Um dos bons livros que eu li sobre felicidade se chama Os 4 Compromissos. E nele, um dos compromissos que o autor expõe é o compromisso de você não levar nada pro pessoal. E é algo difícil, porque a gente está acostumado a levar as coisas pro pessoal. O nosso ego geralmente é muito grande. Se alguém fala algo que vai contra as nossas crenças, nossos valores, nossa visão de mundo, muitas vezes a nossa ação imediata é ficar ofendido. Acaba entrando no modo defensivo, que acaba nos gerando raiva, sentimentos ruins e contribui para uma infelicidade maior. Tudo isso desaparece quando você consegue deixar de levar as coisas pro lado pessoal. Quando você se desapega do seu ego, e se você parar para pensar, a maioria das coisas que as pessoas falam sobre ti não é sobre você, é muito mais sobre ela. E entender isso vai te deixar mais leve, mais livre, mais feliz, vai te fazer ter muito mais sucesso. Coisa que a próxima lei vai te ajudar muito também, a lei número 11, que é a lei da clareza de valores. A base para uma vida feliz, a base para você ter sucesso na vida, é você saber muito bem o que você valoriza. Por quê? Tendo clareza de valores, você vai conseguir priorizar melhor as coisas, priorizar o uso do seu tempo e dinheiro. Você vai evitar perder tempo com aquilo que não importa e vai gastar mais tempo com aquilo que realmente importa. E uma forma legal de ter mais clareza de valores é fazer um negócio chamado de exercício do funeral, que eu aprendi num livro chamado The Pledge, que basicamente fala para você se imaginar no seu funeral, que é algo que pode ser meio duro para algum, imaginar quem estaria lá, quais pessoas estariam lá nesse momento, e pensar sobre o que você gostaria que as pessoas falassem de ti nesse momento. Aí vai anotando, né, frases que você gostaria que as pessoas falassem de ti, e depois de fazer uma série de frases, de listar uma série de frases, pensa em qual valor está por trás de cada frase. Vai te ajudar a ter mais clareza sobre o que você valoriza, mas eu genuinamente acredito que, no fundo, todo mundo sabe o que mais valoriza. Só precisa de alguns exercícios para deixar isso muito claro. Os meus principais valores são família, crescimento, liberdade, tranquilidade. Eu tenho eles anotados e uma explicação do porquê. Família e amizades verdadeiras, para mim, são a base de tudo e fazem tudo ficar mais fácil. Por isso, vou seguir próximo à família, acompanhar cada momento bom dos meus filhos, ser um filho presente e curtir bons relacionamentos. Crescer me faz sentir bem comigo mesmo, torna uma pessoa melhor e melhora a vida das pessoas ao meu redor. Liberdade é sobre eu me sentir livre e fazer o que eu quero sem ter que jamais prestar contas para ninguém. E tranquilidade é estar preparado para lidar com a incerteza natural da vida, mantendo a serenidade. Entender seus valores é muito importante, porque a próxima lei, a lei número 12, é a lei da auditoria de valores. Fala para você fazer 2 auditorias muito importantes. Tá? Como você está usando o seu dinheiro, se você está usando o seu dinheiro em linha com as coisas que você mais valoriza, e como você está usando o seu tempo, se você está usando o seu tempo com aquilo que você mais valoriza. Para mim, a real riqueza, ela não é medida por patrimônio, ela não é medida por renda, ela é medida pelo seu calendário,
pela sua agenda. Também não adianta nada ter um patrimônio multimilionário, uma renda altíssima, tá lá entre os top 1%. Você não tem tempo para ver teu filho crescer, não tem tempo para estar próximo dos teus pais, não tem tempo para ver teus amigos, enfim, isso aí não vale nada. Por isso presta muita atenção, tanto em onde está indo o teu dinheiro, quanto para onde está indo o teu tempo. A lei número 3 é a lei das duas liberdades. E desde a primeira vez em que eu encontrei o tema liberdade financeira, se eu não me engano, lendo o livro Pai Rico, Pai Pobre, quando eu tinha 18 anos, aquele conceito pegou direto em mim e eu comecei a pensar em como seria boa uma vida com liberdade financeira. Em como seria boa uma vida para eu fazer muitas viagens por ano, para eu praticar esporte todos os dias, que eu pudesse fazer o que eu quisesse quando eu quiser. E de fato isso é muito bom. Graças a Deus hoje eu consigo ter isso na minha vida, mas eu percebi que essa é apenas a primeira liberdade que uma pessoa tem que buscar e tem uma segunda liberdade que é tão importante quanto, ou até mais importante, que não é a liberdade para fazer algo, e sim a liberdade de sentir algo. A liberdade de é a liberdade de você não se importar com a opinião de outras pessoas, de você não se sentir ansioso ou com medo do futuro, de você não se sentir com muita raiva ou extremamente triste em determinados momentos por um tempo prolongado. É claro que é praticamente impossível se ver livre de tudo que faz mal. Tem momentos na nossa vida em que a gente tem que viver a emoção daquele momento que, de fato, acontecem coisas muito tristes que nos deixam com muita raiva. Mas é possível sim, eu acredito que é muito possível reduzir a frequência com que você tem sentimentos ruins e desagradáveis. É isso que eu venho treinando há muitos anos e é isso que a próxima lei, a lei número 14, vai te ajudar. Essa lei é a lei da insignificância, é ilustrada por essa frase do Naval Ravikant. Não se leve tão a sério, você é apenas um macaco com um plano. E eu, Ramiro, sou diagnosticado com uma doença chamada TPOC, que é transtorno da personalidade obsessiva compulsiva. Não é o toque famoso, é algo relativamente diferente, mas que é uma condição em que a pessoa que tem isso, ela tem um nível de exigência muito elevado e ela se torna uma pessoa muito chata, muito inflexível. As pessoas são obcecadas por algo, obsessivas por algo, que geralmente são muito mais ansiosas, que são as coisas ruins desse diagnóstico, mas tem um lado meio cheio do copo, que as pessoas acabam sendo muito metódicas, muito disciplinadas, muito organizadas, e isso são coisas importantes para o sucesso. Só que essas pessoas elas tendem a levar tudo muito a sério, em especial a si mesmo. E quando você se leva muito a sério, você está sempre ouvindo aquela vozinha na tua mente te cobrando, te falando que você deveria ter feito as coisas diferentes, pondo algum erro que você cometeu, enfim. Quem sente isso, quem é assim, precisa encontrar jeitos e formas de calar essa vozinha. E lembrar da insignificância é uma dessas formas. Se você parar pra pensar, em 3 gerações ninguém vai se lembrar de ti. Daqui a 100 anos, pessoas diferentes que você nem conhece vão transitar por onde hoje é a tua casa, por onde hoje é o escritório da tua empresa. E provavelmente, 7, 10, 15 dias depois do teu velório, as pessoas pouco vão falar de ti. Assim como, por exemplo, poucas pessoas falam hoje da Rainha Elizabeth, que morreu no ano passado, ou retrasado, se não me engano. Teve uma vez uma palestra do Cortella que ele diz uma coisa muito legal, que é mais ou menos o seguinte: você é uma das 8 bilhões de pessoas vivas em um planeta que gira ao redor de uma estrela, o Sol, que é uma das 100 bilhões de estrelas da nossa galáxia, a Via Láctea, que é uma das 200 bilhões de galáxias que existem no universo, que está em expansão. O que deixa muito claro que você, assim como eu, e todo mundo que está assistindo esse vídeo é insignificante. Isso tira muito peso e te ajuda a ter uma vida mais leve. 15ª lei de sucesso, a lei da gratidão. A outra frase do Naval diz mais ou menos assim: o desejo é um contrato que você faz consigo mesmo para ser infeliz até conseguir o que deseja. Só que é natural do ser humano ter desejo. Foi isso que impulsionou a evolução, a humanidade. Foi isso que fez a gente ter acesso a tudo que a gente tem hoje. E é bom ter desejo, desde que ele não se torne um veneno, né? A diferença entre o remédio e o veneno é basicamente a dose. Nisso, se você atrelar sua felicidade à conquista de algo, pensar coisas como: quando eu tiver X, quando tiver uma empresa faturando milhões, quando eu tiver um filho, quando eu me casar, etc., eu vou ser feliz? Você vai estar errado, isso não vai te trazer nenhuma felicidade duradoura. O que vai te trazer a felicidade duradoura é você curtir o caminho, é você curtir a jornada, e é aqui que entra o Diário da Gratidão. Eu uso esse aplicativo aqui, o 5 Minute Journal, para basicamente, todos os dias, há 8 anos, anotar 3 coisas pelas quais eu sou grato, que às vezes poder dormir 8 horas numa noite, ter uma cama boa, ter uma saúde boa, mas enfim, é sempre ter um momento, 1, 2, 5 minutos por dia para pensar tudo aquilo que tu tem e por que tu é muito grato. O legal, se você fizer isso, você pode olhar para o passado. Eu consigo ver coisas que eu notei aqui, como coisas que eu era grato em julho de 2018. Final de semana maravilhoso, tá me recuperando da minha cirurgia do joelho, tem uma semana desafiadora pela frente. Ou, sei lá, dia 8 de fevereiro de 2017, sou grato pelos meus pais, pelos meus avós e pela Camila, né, que é minha namorada, hoje minha noiva. Só que tem mais além dessas 15 leis do sucesso, dos top 1%. Fica muito mais fácil seguir essas leis quando você desenvolve e pratica bons hábitos. E aqui você vai encontrar um vídeo com 21 hábitos que eu desenvolvi nos últimos anos que me fizeram milhões. Um vídeo extremamente complementar a esse, aperte aqui para saber mais. Um grande abraço e até mais.